Na nossa festa de noivado, meu pai se inclinou até o meu filho e disse: "Você não é realmente da família. Você é só a bagagem dela." Meus primos riram em seguida. Meu filho ficou arrasado, mas meu noivo deu um passo à frente e fez meus pais se arrependerem de cada palavra, porque eu estava noiva de novo e deveria estar radiante, mas não estava. Não completamente. Havia uma tensão constante no ar que eu não conseguia afastar, por mais que tentasse focar nas coisas boas. James havia me pedido em casamento na semana anterior, durante uma caminhada tranquila por um parque perto do nosso apartamento. Foi algo atencioso, simples, totalmente a cara dele. Sem exageros, só amor, e meu filho Mason estava segurando minha outra mão quando aconteceu. Eu senti que talvez, finalmente, minha vida estivesse se encaixando de um jeito que fazia sentido. Mas então veio a parte em que precisaríamos envolver a família. Decidimos fazer uma pequena festa de noivado no quintal da casa de James. Os amigos dele vieram, as irmãs dele vieram, até alguns colegas de trabalho meus apareceram. Todos estavam acolhedores, rindo, abraçando Mason como se ele realmente fizesse parte de algo maior. Mas eu não parava de olhar o relógio, esperando a chegada que mudaria o clima da pior forma possível. Meus pais não aprovavam James. Diziam que ele não era bem-sucedido o suficiente, que lhe faltava ambição. Meu pai o chamava de programador de passatempo, dizia que um homem de verdade usava terno para trabalhar e tinha um cargo impresso no cartão de visita. Eles tinham conhecido James apenas uma vez antes e mal trocaram 2 frases com ele. Eu também sabia que eles não gostavam de Mason. Não por algo que Mason tivesse feito, mas porque ele era um lembrete de um casamento que eles diziam que eu nunca deveria ter tido. Meu pai ainda se referia ao meu ex-marido como aquele erro. Quando meus pais entraram na festa, tudo dentro de mim ficou imóvel. Eles não trouxeram presente, não sorriram, apenas acenaram com a cabeça para as pessoas como se estivessem inspecionando o saguão de um hotel. Minha mãe me deu um beijo no rosto como se fosse obrigada. Meu pai nem sequer olhou para James quando eu o apresentei novamente. Ele lançou um olhar para o anel na minha mão e disse: "Então é isso." James apenas sorriu e estendeu uma bebida para ele. Meu pai não aceitou. Eu tentei deixar passar. De verdade. Mas cerca de 20 minutos depois, vi algo que nunca vou esquecer. Mason estava perto do pátio, beliscando um biscoito e conversando com uma das sobrinhas de James. Meu pai se aproximou, se abaixou e disse algo em voz baixa. O rosto de Mason desabou, simplesmente caiu. Seus dedinhos relaxaram, e o biscoito caiu no chão. Ele não disse nada, apenas ficou olhando para meu pai, paralisado. Eu estava longe demais para ouvir, mas James estava mais perto. Ele ouviu cada palavra. Meu pai disse: "Você não é realmente da família. Você é só a bagagem dela." Então veio a risada de 2 dos meus primos que estavam por perto. Eles acharam que era uma piada. Repetiram a palavra bagagem e começaram a rir ainda mais alto. Mason não entendeu a piada. Ele olhou para mim. Depois para James. James não esperou. Ele deu um passo à frente e ficou diante do meu pai. Todos ao redor se calaram. "Essa é a última vez que você fala com Mason desse jeito", ele disse. Meu pai estreitou os olhos. "Ou o quê?" Então James fez algo que eu nunca esperei. Ele tirou do bolso de trás uma folha de papel dobrada. Ele tinha trazido aquilo exatamente para aquele momento. Abriu o papel e leu com calma: "Meu nome é James Parker. Sou engenheiro de software sênior na Orion Technologies. No último trimestre, ganhei $137.000. Isso sem contar os bônus. Eu não uso terno, mas sou dono das patentes por trás de 2 sistemas importantes que o seu banco provavelmente usa." Todos ficaram imóveis. Meus primos congelaram. Minha mãe piscou, como se não tivesse ouvido direito. Meu pai não disse nada. James dobrou o papel e o guardou de volta no bolso. Depois, pegou Mason no colo, deu a ele um biscoito novo da mesa e disse: "Você é a única família que importa aqui." A hora seguinte foi estranha. Meus pais não foram embora, mas também não falaram mais nada. Meus primos desapareceram cedo. As pessoas tentaram continuar com a música e as bebidas, mas o clima já tinha mudado por completo.
Alguns vieram falar comigo depois, dizendo que nunca tinham visto alguém cortar o desrespeito daquele jeito. Mas o que mais ficou comigo foi a forma como Mason olhou para James pelo resto da noite. Não confuso, não machucado, apenas seguro. E eu pensei que talvez aquele fosse o fim de toda a desaprovação. Não foi. O casamento ainda estava por vir, e meus pais ainda não tinham jogado a última carta. Ainda não. Os dias que antecederam o casamento pareceram uma longa apneia. Depois da festa de noivado, meus pais ficaram em silêncio. Sem comentários, sem críticas, sem falsa preocupação, apenas silêncio, que de alguma forma parecia ainda pior. 3 dias antes do casamento, minha mãe ligou. Ela não perguntou como eu estava. Perguntou se o mapa de lugares já estava definido. Quando eu disse que sim, ela fez uma pausa e disse que não achava apropriado que ela e meu pai se sentassem perto da família do James. Perguntei por quê. Ela disse que eles não pareciam refinados e que poderia ser constrangedor para os colegas de trabalho dela que estariam presentes. Eu disse que, se ela tinha um problema, não precisava ir. Mesmo assim, ela apareceu. A cerimônia em si foi tudo o que eu queria. Mason entrou orgulhoso pelo corredor, segurando as alianças como se fossem de vidro. As pessoas sorriram para ele. James sussurrou: "Você está indo muito bem", quando ele passou. Eu chorei antes mesmo de chegar ao altar. Por um momento, nada mais importava. Então começou a recepção. Durante os coquetéis, percebi meu pai indo de grupo em grupo, se inclinando, cochichando, sorrindo daquele jeito que ele tinha quando achava que estava sendo esperto. Ignorei até que uma prima me puxou de lado e contou o que ouviu. Ele dizia que James não duraria 6 meses, que aquele casamento era só uma fase, que James estava apenas fazendo o papel de padrasto para parecer bem, que ele tinha sorte de eu não esperar mais. Procurei James do outro lado do salão. Ele já sabia. Não parecia com raiva. Não parecia magoado. Parecia cansado. Quando o jantar estava prestes a ser servido, James se levantou e bateu levemente no copo. Eu não sabia que ele planejava dizer algo. Meu coração afundou. Eu tive medo de que ele finalmente explodisse e a noite saísse do controle. Em vez disso, ele falou com calma. Agradeceu a todos por terem vindo, agradeceu às pessoas que ajudaram com o casamento. Então disse que havia rumores circulando pelo salão e que ele preferia a honestidade a fingir que estava tudo bem. Disse que algumas pessoas acreditavam que ele não era bem-sucedido, que não trazia o suficiente para a relação, que estava se aproveitando de mim. Então ele tirou o celular do bolso e virou a tela para o público. Disse que seu patrimônio líquido havia ultrapassado 7 dígitos no início daquele ano. Disse que nunca falou sobre dinheiro porque não era por isso que ele aparecia todos os dias. Ele aparecia por mim, por Mason, pela vida que estávamos construindo. E então ele disse algo que fez meu peito apertar: qualquer pessoa que veja Mason como algo menos do que meu filho não tem o direito de se chamar minha família. Sem gritos, sem drama, apenas o salão inteiro ficou em silêncio. Minha mãe encarava o prato. Meu pai não se mexeu. Os mesmos primos que tinham rido do meu filho semanas antes, de repente, não conseguiam bater palmas rápido o suficiente. O resto da noite pareceu surreal. Meus pais ficaram subitamente educados, elogiando a comida, dizendo a James que estavam impressionados, dizendo a mim que estavam orgulhosos. Parecia ensaiado, como se estivessem correndo para se ajustar à nova realidade. Na manhã seguinte, apareceram na nossa casa sem avisar. Flores, doces, pedidos de desculpa que soavam calculados e cuidadosos. Disseram que queriam um recomeço. Eu quis acreditar. Então meu pai pigarreou, olhou para James e perguntou se podia falar sobre algo financeiro. E foi aí que eu percebi que aquilo não era sobre consertar o que eles tinham quebrado. Era sobre o que eles achavam que poderiam conseguir agora que sabiam quanto James valia. Quando meu pai pediu ajuda pela primeira vez, na manhã seguinte ao nosso casamento, veio disfarçado de humildade. Ele se inclinou e disse que tinham passado por um pequeno aperto financeiro. Minha mãe sentou ao lado dele, assentindo devagar, o café intacto. Eles fizeram parecer algo banal, um probleminha de fluxo de caixa por causa de um pagamento atrasado, algo que podia acontecer com qualquer um. Ele usou as palavras empréstimo de curto prazo como se fossem inofensivas, como se estivesse abaixo deles até mesmo pedir. Eu fiquei em silêncio. James não.
Ele disse, claro, vamos resolver isso. Não piscou. Nem perguntou o valor até depois. Eram $5.000. Eu esperava que meus pais fossem embora logo em seguida, mas eles ficaram. Minha mãe perguntou a Mason sobre a pré-escola. Meu pai conversou com James sobre cuidar do gramado. Quando finalmente foram embora, eu fiquei olhando para a caixa vazia de doces sobre a mesa e me perguntando o que diabos tinha acabado de acontecer. Na semana seguinte, chegou pelo correio um cartão de agradecimento. Papel grosso, detalhes dourados. Minha mãe escreveu, isso significou o mundo para nós e mudou a forma como vemos tudo. Mostrei para James. Ele apenas disse, talvez seja isso que seja necessário para construir pontes. Então veio o próximo pedido. 2 semanas depois. Minha mãe ligou no meio do dia. Saí do trabalho para atender, achando que talvez algo estivesse errado. Ela disse que estava ajudando um velho amigo da família a pagar uma conta médica e que já tinham coberto quase tudo, mas ainda faltava um pouco. Não soava muito convincente, mas ela encenou bem. Disse que não era para eles, que só estavam tentando fazer a coisa certa. Afirmou que nunca pediria se não fosse urgente. Naquela noite, contei a James achando que ele diria não. Em vez disso, ele transferiu $2.800 e voltou a refogar os legumes como se não fosse nada. Isso foi generoso, eu disse. Ele deu de ombros. Eles estão tentando. Talvez seja assim que demonstram. Depois disso, tudo mudou rápido. Eles começaram a ligar mais. Minha mãe mandava fotos do Mason com legendas como, a vovó ama tanto esse menino. Meu pai pedia conselhos de negócios ao James, brincava sobre investir em qualquer magia que ele estivesse fazendo. Eles nos convidavam para almoços de domingo em que Mason sempre encontrava um brinquedo novo esperando por ele na cadeira. Por fora, parecia um avanço, mas algo não soava certo para mim. Eles nunca tinham agido assim quando eu estava passando aperto. Quando eu tinha acabado de me divorciar e vivia de salário em salário, eles mal retornavam minhas ligações. Quando Mason ficou doente com estreptococo pela 3ª vez em um mês, disseram que estavam ocupados demais para visitar. Agora apareciam com sorrisos e travessas de comida caseira. E então veio o 3º pedido. Dessa vez foi meu pai de novo. Ele disse que o imposto de renda tinha cometido um erro e que ele devia impostos atrasados. Que era uma daquelas confusões idiotas do governo e que só precisavam de ajuda para cobrir o valor até conseguirem recorrer. O número era maior dessa vez, $7.000. Eu encarei James quando ele leu a mensagem. Eu esperava alguma hesitação. Não houve nenhuma. Ele fez a transferência naquela mesma noite. Perguntei se ele realmente acreditava em todas aquelas histórias. Ele parecia cansado, mas tranquilo. Eu não me importo, ele disse. Passei minha vida construindo isso. Ajudar seus pais não nos prejudica. Se isso mantém a paz, tudo bem para mim. Não era a paz que me incomodava. Era o preço dela. Porque, depois disso, os pedidos ficaram mais casuais, menos cheios de desculpas. Um concerto na casa aqui, um aquecedor novo ali, uma ideia de pequeno investimento imobiliário em que meu pai queria entrar. Cada vez que pediam algo, sorriam mais na próxima vez que nos viam. E cada vez que James dizia sim, eles o tratavam um pouco mais como o genro perfeito que sempre quiseram. Eles até pararam de mencionar o sobrenome do Mason como se fosse algo constrangedor. Minha mãe começou a apresentá-lo às pessoas como o neto deles. Sem explicações. E, por um tempo, eu deixei passar, porque, sendo sincera, era bom sentir que eles se importavam. Ter jantares em que ninguém cochichava insultos ou revirava os olhos. Ver Mason receber abraços em vez de olhares frios. Mas havia algo pesado por trás de tudo aquilo. Uma encenação, uma troca. Eu não queria admitir para mim mesma, mas, no fundo, eu sabia, aquilo não era cura. Era um padrão, e não ia parar sozinho. Quando chegaram as festas de fim de ano, o dinheiro já nem era mais um assunto delicado entre meus pais e James. Era casual, quase rotineiro. Eles pararam de perguntar se podiam pedir emprestado. Virou algo como receber uma mensagem do meu pai dizendo: "Você tem um minuto para fazer uma transferência rápida", como se fosse uma tarefa administrativa, não um favor.
James continuava sem dizer não. Nenhuma vez. Sempre que eu tentava falar sobre isso, ele dizia que não estava nos prejudicando. E se esse fosse o preço da paz, que fosse. Ele gostava da ideia de todo mundo se dando bem, e acho que uma parte dele acreditava que o dinheiro era só um efeito colateral do progresso, que finalmente estávamos construindo algo saudável. Mas eu sentia que havia algo errado em cada interação. A gratidão começou a desaparecer. O carinho parecia ensaiado. Eles estavam mais interessados no que James estava trabalhando do que em como Mason estava. Mais curiosos sobre os negócios de James do que sobre o nosso casamento. E então veio o jantar. Foi uma semana antes do Natal quando meu pai nos convidou para ir à casa deles. Disse que queria algo pequeno, só família próxima. Foi o que ele disse. Quando entramos na rua, havia 7 carros estacionados. Dentro da sala, estava lotado de gente, família distante, velhos amigos dos meus pais, pessoas que eu não via há mais de 10 anos. Na hora eu soube que havia algo errado. Tinha bebida, comida, aquela alegria falsa de uma celebração montada. As pessoas eram excessivamente simpáticas com James. Perguntas demais sobre a empresa dele, sua renda, que tipo de carro ele dirigia. Um deles até perguntou se ele estava contratando. Então meu pai bateu no copo. Ele se levantou e começou a falar sobre como a família se une nos momentos difíceis, sobre como algumas pessoas dão um passo à frente quando outras falham, e como aquele ano tinha sido um ponto de virada para ele e minha mãe. Então o discurso mudou. Ele começou a falar de um pequeno projeto imobiliário, uma casa para reforma que ele e um amigo planejavam revitalizar para vender com lucro. Disse que a única coisa que estava segurando o negócio era o tempo, que precisavam agir antes do fim do ano para garantir o preço. Ele sorriu para James e disse, e é por isso que somos tão gratos por você ter concordado em fazer parte disso. A expressão de James não mudou. A minha, sim. Então meu pai acrescentou, com o apoio do James, só faltam $25.000 para fechar. Só 25 mil? Como se não fosse nada. As pessoas na sala começaram a concordar com a cabeça. Alguém aplaudiu. Um parente que eu não via desde o ensino médio se inclinou para James e disse, você é um homem de bem. Muito generoso. Eu queria me enfiar debaixo da mesa. James se levantou devagar, agradeceu a todos, disse que conversaríamos em particular e, com educação, nos conduziu até a porta. Minha mãe correu atrás da gente até a varanda com uma torta meio embrulhada, insistindo para levarmos. O caminho de volta para casa foi silencioso, até eu não aguentar mais. Eu disse o que vinha guardando havia meses. Eles estão nos usando. James não discutiu. Disse que já sabia, que aquela noite tinha deixado tudo óbvio. Disse que ajudar as pessoas é bom até o momento em que isso passa a ser esperado. Decidimos impor limites claros, nada de grandes transferências, nada de aprovação silenciosa. As consequências vieram rápido. 2 dias depois, minha mãe ligou. Pulou qualquer conversa fiada e perguntou se James ainda estava enviando dinheiro. Quando ele disse que não, o tom dela mudou imediatamente. Ela disse que já tinham contado às pessoas que ele estava bancando o negócio, que seria constrangedor desistir agora. Insinuou que isso deixaria as coisas estranhas com a família. Depois começou a listar tudo o que tinham feito por nós ultimamente. Todos os jantares, os gestos carinhosos, o calor humano. Foi ali que eu percebi que nada daquilo era incondicional. Não era amor. Era uma transação. E agora que não estava mais rendendo, eles estavam em pânico. Mas nós finalmente tínhamos traçado uma linha. O que eu não esperava era a rapidez com que eles virariam a chave. A velocidade com que a frieza voltaria assim que o dinheiro parasse de fluir. Não foi sutil. Não foi gradual. Foi imediato. E estava prestes a piorar. Depois que James disse à minha mãe que não haveria dinheiro para o projeto imobiliário, nos preparamos para um certo distanciamento. Isso era esperado. Imaginei que ficaríamos de fora de algumas reuniões, talvez surgissem alguns comentários venenosos espalhados pela família. Eu não ligava. O que eu não esperava era o quão rápido tudo mudaria e o quão calculada aquela frieza se tornaria. Foi como apertar um interruptor. Meus pais passaram de mensagens a cada poucos dias para silêncio total.
pararam de ligar para perguntar do Mason. Nada mais de contatos inesperados. Nada mais de convites para jantar. Minha mãe, que apenas um mês antes tinha enviado um pacote de carinho para o Mason sem motivo algum, agora não se deu ao trabalho nem de mandar um cartão de aniversário. Então chegou o Natal. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhum presente. Minha mãe mandou uma mensagem em grupo às 10h23 da manhã dizendo: Feliz Natal da família. Esperamos que estejam bem. Só isso. Passamos o feriado em casa, apenas nós três. Tomamos chocolate quente, assistimos Mason abrir os presentes e fizemos lasanha. Deveria ter sido aconchegante, tranquilo. Mas eu não conseguia parar de pensar em quão rápido meus pais nos apagaram da versão deles de família. Semanas antes, chamavam James de um filho que nunca tiveram. Agora, nada. Naquela noite, entrei nas páginas deles no Facebook. Os dois tinham postado fotos de um jantar de Natal que diziam não estar organizando. Havia imagens deles cercados por primos, tias, pessoas que eu não via havia anos, gente com quem eles nem eram tão próximos. Sorrisos por todos os lados, brindes, velas. A legenda dizia: nada é mais importante do que as pessoas que ficam ao seu lado nos bons e maus momentos. Não estávamos em nenhuma foto. Não fomos mencionados. Não disse nada a James. Acho que ele já sabia. Mas o que veio depois não foi passivo. Ficou pior. A fofoca começou. Minha prima Jennifer me mandou uma mensagem do nada. A mesma prima que riu quando Mason foi humilhado na nossa festa de noivado. Ela disse que tinha ouvido da minha mãe que James tinha ficado arrogante e que eu tinha deixado o dinheiro me mudar, que estávamos cortando laços com a família porque agora achávamos que éramos melhores. Eu não respondi, mas algo naquela mensagem ficou comigo. Meus pais não estavam apenas nos punindo com o silêncio. Eles estavam invertendo a história, se pintando como vítimas, contando às pessoas que fomos nós que viramos as costas para eles. Era tão familiar. Era o que eles sempre faziam. Quando perdiam o controle, reescreviam a narrativa para parecer que nunca quiseram o que não podiam ter. James me sentou uma noite em janeiro, e eu dava para ver que ele vinha guardando algo. Ele disse que se sentia idiota, que realmente acreditou que ajudar meus pais construiria algo de verdade, que talvez oferecer apoio derreteria a frieza, suavizaria o julgamento. Disse que nem ligava para o dinheiro. O que doía era perceber que tudo tinha sido falso. Foi então que eu disse a ele o que vinha pensando havia semanas. Precisávamos parar completamente, não apenas diminuir, não inventar desculpas. Então nada mais de transferências, nada mais de explicações, nada de limites frouxos. Ele concordou na hora. Sem hesitar. Mas aquilo não foi suficiente para mim. Eu queria retomar o controle de toda a situação. Então comecei a cortá-los também no digital. Removi os dois do Facebook. Bloqueei os números deles, tirei seus contatos da lista da creche do Mason. Disse à minha prima, que tinha entrado em contato, que não aceitaríamos mais recados repassados. Deixei claro que, se quisessem conversar, teria que ser cara a cara, sem pedidos embutidos, sem culpa, sem manipulação. Eles não apareceram. Não ligaram. Nem tentaram. Achei que isso ia doer mais do que doeu, mas não doeu. Porque, pela primeira vez em anos, eu não estava vivendo em reação a eles. Não estava vendo Mason tentar conquistar o amor deles. Não estava vendo James carregar o peso do orgulho de outras pessoas. Éramos só nós. Sem mais fingimento. Sem mais pagar por gentileza. E, mesmo sabendo que eles provavelmente falariam ainda mais alto agora, espalhando a versão deles da história para ainda mais gente, eu não ligava. Eu não estava mais ouvindo. Depois do bloqueio, tudo ficou quieto. Não aquele silêncio que faz você se perguntar se as pessoas estão bem. Mas o tipo de silêncio que deixa claro que elas só seguiram para outro público. Não ouvi mais nada dos meus pais, pelo menos não diretamente, mas nem precisava. As notícias correm sozinhas. Uma manhã de fevereiro, minha tia me ligou dizendo que tinha ouvido que eu tinha cortado todo o contato. Ela parecia hesitante, como quem não quer se envolver, mas também não consegue resistir à fofoca.
Perguntei a ela, sem rodeios, se estava ligando para saber como eu estava ou para trazer recados. Ela ficou sem jeito e desligou. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. James ficou mais quieto durante aquelas semanas. Não chateado, apenas pensativo. Passava mais tempo com Mason, buscava ele na creche com mais frequência, ficava acordado até tarde trabalhando em um novo projeto que ainda não tinha contado a ninguém. Era como se tivesse redirecionado toda a energia que antes gastava tentando consertar minha família para fortalecer a nossa. Então, numa noite, ele recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era meu pai. Dizia apenas: precisamos conversar. É importante. James me mostrou. Eu disse para ignorar. Ele não ignorou. Respondeu: sobre o quê? Meu pai respondeu: não estamos pedindo dinheiro, só uma conversa. Debatemos isso por um dia inteiro. Contra o meu melhor julgamento, concordamos em nos encontrar. Não na nossa casa, nem na deles. Terreno neutro, uma cafeteria, durante o dia, no máximo 1 hora. Eles chegaram 15 minutos atrasados. Minha mãe não disse oi. Sentou, ajeitou o cachecol e foi direto ao ponto. Meu pai fez a maior parte da conversa. Disse que estavam envergonhados com como tudo tinha acontecido. Que talvez tivessem passado dos limites. Que nunca quiseram nos pressionar. Que sentiam nossa falta. Que sentiam falta do Mason. Eu falei pouco. Só esperei. Então meu pai pigarreou e disse algo que quase me fez rir. Disse que estavam em apuros. Que ele tinha sido demitido. Que um pequeno negócio que ajudaram a financiar tinha quebrado. Que não tinham mais ninguém a quem recorrer. James apenas assentiu. Disse: eu entendo. Em seguida, enfiou a mão no casaco e tirou um envelope branco. Dentro havia um cheque administrativo de $20.000. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Meu pai respirou fundo, como se estivesse segurando o ar havia dias. James deslizou o envelope pela mesa e disse: esta é a última vez. Sem condições, sem expectativas. Mas é isso. Eles assentiram, agradeceram, gaguejaram algumas coisas sobre reconstruir a confiança e manter proximidade. Saímos dali sem marcar nenhum outro encontro. No começo, eu me senti dividida. Eu tinha acabado de me acostumar com a paz, e ali estávamos nós, de novo, tocando em algo que eu jurava que tinha ficado para trás. Mas James parecia mais leve depois, como se precisasse tirar aquela última parte do sistema. Como se dar aquele cheque final fosse a forma dele se despedir sem bater a porta. Mas eu ainda não tinha terminado. Uma semana depois, minha mãe postou uma foto de um jantar em família com alguns parentes distantes. A legenda dizia: você aprende a valorizar as pessoas que te amam incondicionalmente, não só quando é conveniente. Eu não comentei. Apenas peguei meu celular, fui nas configurações e bloqueei os dois em todas as plataformas. Redes sociais, números, tudo. Eu até apaguei o álbum na nuvem onde tinha fotos do casamento. Eu tinha terminado de guardar lembranças de pessoas que nunca nos enxergaram como algo além de conveniência. James não questionou. Mason não perguntou por eles, nenhuma vez. E eu, pela primeira vez, me senti em paz. Não havia mais esforço, nem fingimento, nem espera por pessoas se tornarem quem nunca foram. Nós tínhamos tudo o que precisávamos, e eles não podiam mais tocar em nada disso. Já se passaram 3 meses desde que bloqueei meus pais. 3 meses silenciosos, estranhamente tranquilos. Mason está florescendo. James acabou de fechar um novo contrato que levou o trabalho dele a outro nível. Estamos focados em nós, e, pela primeira vez, sinto que não vivemos mais à sombra de ninguém. Então, ontem, algo estranho aconteceu. Uma carta escrita à mão chegou pelo correio. Sem remetente. A caligrafia era do meu pai, inclinada, levemente irregular, como sempre. Meu primeiro impulso foi jogar fora, mas a curiosidade venceu. Abri a carta e li sozinha na cozinha, enquanto James e Mason estavam fora. Ela não era raivosa. Não era manipuladora. Era curta, mal ocupava uma página inteira, e começava com algo que eu nunca imaginei ler vindo dele: estávamos errados.
Ele escreveu que percebeu o quanto tinham ultrapassado os limites. Que o dinheiro tinha turvado tudo. Que quando James cortou a ajuda, não foi crueldade, foi um limite que eles nunca mereceram atravessar. Então veio a parte inesperada. Ele disse que eles iam se mudar. Reduzir o tamanho da vida, sair do estado, vender a casa. Disse que não queriam mais dinheiro, nem segundas chances, apenas paz. A última linha dizia: se nunca mais ouvirmos de vocês, vamos entender. Só queríamos dizer obrigado por terem tentado, mesmo quando não merecíamos. E foi isso. Nenhum pedido, nenhuma amargura, apenas um possível encerramento. Ainda não sei o que fazer com isso. Parte de mim pensa que, finalmente, eles aceitaram a realidade, que estão recuando porque sabem que não podem fazer parte das nossas vidas do jeito que faziam antes. Outra parte se pergunta se isso não é só um tipo diferente de jogada, mais lenta, mais estratégica. Ainda não contei a James. Quero refletir primeiro. Mas uma coisa é certa, não vou abrir a porta de novo. Pelo menos não agora. Algumas paredes existem por um motivo. E só porque alguém para de bater, não significa que seja seguro deixá-la entrar de novo.